Bem pessoal, hoje trago já a análise aqui de mais uma placa gráfica, desta vez é aqui da KPFA2 RTX 2060 Super, e é aqui uma placa gráfica que eu acho que é muito interessante para quem procura ter uma placa gráfica dedicada e está aqui a construir um setup muito pequeno, um setup numa mini ATX e precisa ter uma placa gráfica reduzida. É claro que apesar de termos uma placa gráfica reduzida com duas ventoinhas de 90mm, a área de arrefecimento é muito pequena. E apesar de conseguirmos ter aqui bons resultados nesta placa gráfica, a dissipação de calor não é tão boa comparativamente com outras placas gráficas que eu já testei no passado, especialmente também a da KPFA2 RTX 2060 Super EX, que tinha duas ventoinhas de 100mm. E é sempre interessante também eu poder fazer estas análises, porque assim também vejo aqui a diferença que faz ter umas ventoinhas maiores, umas ventoinhas mais pequenas, ou então uma área mais pequena. Mas como já seria de esperar, com uma área mais pequena de arrefecimento, claro que os resultados não vão ser tão bons e às vezes variam um bocado. Portanto, em termos de características, nós estamos a olhar para uma placa gráfica muito reduzida. Em termos de interfaces, temos uma entrada DisplayPort, uma HDMI e uma DVI-D, se ainda alguém precisar deste tipo de ligações. Temos na mesma duas ventoinhas com LEDs. E em termos práticos, é isto que vos tenho a dizer em relação à aparência. Parece ter uma boa qualidade de construção, tem aqui uma backplate muito simples, mas bonita. E depois, em termos de características, temos as características mais habituais destas RTX. Temos 8 GB GDDR6, ela tem compatibilidade então com RTX. E temos também compatibilidade com a NVIDIA DLSS, aqui como sempre para tirar melhor partido do Ray Tracing e para termos melhores reflexos em certas passagens de jogos que vamos fazendo. É claro que tiramos partido dessas funcionalidades se o jogo já estiver otimizado para isso. Em termos de benchmarks, eu vou-vos deixar aqui a tabela dos benchmarks, como sempre. Ela está preparada para vocês jogarem jogos em 1080p e dependendo dos jogos vão conseguir tirar partido em 1080p e com as definições todas no máximo. O que eu vos tenho a dizer aqui é que as temperaturas quando vocês fazem overclock, ou seja, eu testei isto sem overclock e com overclock, com a placa gráfica vocês conseguem instalar um software para fazer o overclock de uma forma simples, depois vocês controlarem o vosso overclock, e eu testei só com o overclock que já vem pré-definido para fazer aqui os testes. A aplicação é muito fácil de gerir e de configurar e depois vocês conseguem também controlar manualmente a velocidade das ventoinhas. Aqui não nos podemos esquecer que se utilizarmos no modo manual e pusermos as ventoinhas a 100%, vai fazer mais ruído. Se deixarmos em modo automático, o ruído não é nada excessivo, a meu ver, dependendo do controle que vai fazendo. Mas passando por aqui, em termos de temperaturas, o que eu registrei como temperaturas máximas foi 73 graus nesta placa gráfica, isto mesmo sem fazendo o overclock, isto comparativamente com outras placas gráficas que eu já vi no passado. Só a minha GTX 980, uma placa gráfica mais antiga que só tem uma ventoinha, é que eu consegui ter aqui temperaturas mais altas, de 81 graus, e por exemplo comparativamente com uma mais parecida que é a Super EX, eu consegui aqui temperaturas no máximo de 66, 67 graus. Como podem ver, aqui a questão de termos uma área menor de arrefecimento e ventoinhas mais pequenas faz com que a temperatura seja mais alta. E com uma temperatura mais alta, também em termos de FPS, não vamos conseguir tantos FPS como noutra RTX 2060 que tem uma área melhor de arrefecimento. Aqui nos testes que eu fui fazendo vocês podem ver os resultados, como é habitual. É claro que os testes são sempre aqui para tentar dar um valor mais normal de comparar com outras placas gráficas. O que eu vos posso dizer é que dependendo dos benchmarks, eu consegui aqui, por exemplo, no Superposition, uma média de 37 FPS, e enquanto que, por exemplo, no benchmark do Valley consegui 108 FPS. É claro que dependendo dos jogos que vocês vão jogar, de certeza que vão conseguir jogar quase tudo com 60 FPS e ter as definições todas no máximo. Em alguns jogos vocês vão poder ter que baixar um bocado algumas definições se quiserem tirar os 60 FPS, como é habitual em maior parte dos jogos. E como sempre eu tento trazer-vos aqui um bocado de gameplay dos jogos que fui testando. Neste caso o jogo que eu testei mais foi então o Wolfenstein Youngblood, em que nesse caso eu posso fazer aqui um comparativo de ter o RTX ligado e o RTX desligado para vocês verem aqui uma pequena diferença e claro, depois mostrar um bocado aqui o gameplay a decorrer, como é habitual, em que vocês conseguem ver que em termos práticos eu tive as definições todas em Ultra
e não tive assim grandes problemas de jogabilidade. É claro que a temperatura sobe sempre um bocado mais, nesse caso convém terem um bom airflow no vosso computador para conseguirem fazer com que depois o ar quente saia para fora da caixa, caso contrário as temperaturas podem sempre subir um bocado mais. No meu caso tive temperaturas de 73 graus. Mas pronto pessoal, do ponto de vista geral eu acho que é uma boa placa gráfica e eu recomendaria esta placa gráfica se vocês não tiverem espaço, se estiverem aqui a fazer mesmo um setup pequeno e não tiverem espaço para uma placa gráfica maior. Porque, a meu ver, com uma placa gráfica maior, vocês conseguem ter então um melhor arrefecimento e com isso vocês conseguem tirar mais FPS. E outras RTX 2060 podem ter efetivamente resultados maiores se tiverem uma área maior de arrefecimento, porque à custa disso conseguem sempre ter mais uns FPS porque não atingem ali temperaturas mais elevadas. Mas pronto pessoal, como é habitual, eu tento trazer aqui sempre as análises de uma forma mais ou menos igual para poder existir aqui um comparativo. Do ponto de vista geral não tive nenhuma razão de queixa, como eu digo sempre, passando de uma GTX 980 é um salto enorme, consigo dobrar aqui o rendimento da placa gráfica, mesmo sendo uma placa gráfica pequena, mas eu recomendaria esta placa gráfica para setups pequenos, porque se vocês tiverem espaço, optem sempre por uma placa gráfica maior, uma placa gráfica com 3 ventoinhas para arrefecer melhor, ou então com 2 ventoinhas de 100mm, pelo menos eu já comparei com outra, e conseguimos melhores resultados à custa disso. Tem sido aqui uma boa evolução, tenho vindo aqui a descobrir algumas coisas, a aprender algumas coisas com isto, com placas gráficas mais pequenas, com placas gráficas maiores, mesmo dentro do mesmo nível, sempre dá para ter esta noção. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo. Bom trabalho, meninas. O General Winkler já era. Agora voltem para as catacumbas. A Juju quer falar com vocês. Entendi. Parabéns, garotas. O General Winkler está morto. Vocês nasceram para matar nazistas, né? Bom, vocês são as filhas do homem que matou Hitler. Então, eu acho que não é de se surpreender. Esse é um grande passo para a resistência. Voltem para as já para a situação dos planos para o próximo passo. Você consegue, cara. Obrigado. Isso aí, mana. Você é foda. Vou dar uma surra nesse comandante.
Uau, isso foi tão da hora, Sol! Vou matar esse personagem! Você é foda! Isso aí!